Hoje eu quero contar para vocês a história de um homem chamado Simão. Ele estava um dia com seu irmão André a pescar e avistou um grande homem para a estatura do seu povo. Ele olhou para os dois e disse: "Vinde, que eu farei de vocês pescadores de homens." Impulsionado por este chamado, Simão e seu irmão seguiram este grande homem. Ao passar do tempo, uma grande multidão começou a segui-lo, pois ele começou a fazer milagres e a sua pregação atraía as pessoas. Uma multidão estava com ele. Mas certo dia, ele, no meio da multidão, escolheu 12 para estarem mais próximos dele, para conhecerem os seus mistérios. E todos os que narram este acontecimento colocam o nome de Simão como o primeiro da lista. Passando-se o tempo, ele continuou a pregar e a fazer milagres. E as pessoas começaram a comentar dele, mesmo os que não o seguiram. Então, ele olhou para os 12 e perguntou: "Quem dizem os homens ser o Filho do Homem?" Então eles responderam: "Uns dizem que o Senhor é Jeremias, outros que és João Batista, outros que és Elias ou um dos profetas antigos." Entristecido por saber que as pessoas ainda não o conheciam, perguntou então para os seus 12 se eles já conheciam o seu sagrado coração: "E vós, quem dizeis que eu sou?" Então Simão tomou a palavra, assim como ele sempre fazia quando os 12 precisavam manifestar uma opinião importante. Ele olhou para o grande homem e disse: "Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo." Simão está revelando que este grande homem é o próprio Deus que se fez homem. Não é apenas um grande homem, mas um grande Deus encarnado. Por isso, o Cristo olhou para ele e disse: "Feliz és tu, Simão, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o próprio Pai que está nos céus." Neste momento, o Cristo, o Messias, fez com Simão aquilo que Deus fez no Antigo Testamento, com Abrão, transformando-o em Abraão, com Sarai, transformando-a em Sara, com Jacó, transformando-o em Israel. Deus fez isso para dar uma missão importante para estes, para guiarem o seu povo. Assim, o Cristo faz isso com Simão, para que Simão agora seja o guia do seu povo. Ele disse: "Tu és Pedro, Quefas, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja." O Cristo está aqui transformando Simão na pedra angular da sua igreja, alicerçando a sua igreja sobre os 12 apóstolos. Mas a pedra fundamental é Pedro, Quefas. E ele dá um poder para Simão. "Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que tu desligares da terra será desligado dos céus." Neste momento, o Cristo está dando para Pedro o poder de não errar. Todas as vezes que ele for guardar a fé ou ensinar a fé, ele não vai errar. É o Cristo que garante, não confiando na pessoa de Simão, porque, infelizmente, ele ainda era fraco, ele ainda era pecador, mas confiando na ação da graça sobre ele, a ação do Espírito Santo que não permitiria que, quando fosse guardar a fé ou ensinar a fé, ele nunca errasse. Porque foi o Pai que está nos céus que te revelou esta verdade, Simão. Então, neste momento, o Cristo começou a anunciar a sua paixão. Falou aos 12 que iria sofrer muito, seria entregue aos príncipes dos sacerdotes e iria morrer, mas no terceiro dia iria ressuscitar. Simão, tomado de amor pelo Cristo, ele disse: "Senhor, que isto não te aconteça." Oh, Pedro, não existe cristianismo sem cruz. É necessário passarmos pela cruz para encontrarmos a glória da ressurreição. E isto ele ainda não compreendia. Por isso, o Cristo o repreende,
com palavras duras: afasta-te, Satanás, pois os teus pensamentos não são de Deus, mas dos homens. Porque Cristo está dizendo: nós precisamos abraçar a nossa cruz para que um dia alcancemos a glória da ressurreição. Não existe vitória sem o sacrifício da cruz. Assim, Pedro seguiu o Cristo, se abrindo à ação da graça, para que esta luz do Espírito Santo o santificasse, para que ele fosse fiel ao ofício dado pelo Cristo. Quando, na última ceia, o Cristo anuncia aos 12 que vai morrer, ele diz a Simão que antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Oh, quão foi a dor do coração de Simão quando de fato isso ocorreu. Quando Jesus foi pego e Simão estava atrás dele, estava às escondidas para vê-lo por amor ao seu Senhor e foi reconhecido por alguém que o odiava, ele o negou. E uma segunda e uma terceira vez. Logo em seguida, o galo cantou, mostrando que Pedro, por mais que tinha o dom e o poder de não errar, ele ainda pecava e precisava se redimir. Por isso, ele, arrependido, voltou o seu olhar para Jesus. E quando ele ressuscitou e apareceu para Simão, ele redimiu este pecado de Pedro, pedindo que ele afirmasse o seu amor por 3 vezes. Simão, tu me amas mais do que estes? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E uma segunda e uma terceira vez. Assim, estes pecados foram redimidos. As 3 negações de Pedro foram redimidas. Logo depois que Jesus subiu para os céus e os apóstolos estavam no cenáculo recebendo a graça do Espírito Santo, os dons e virtudes necessários para ensinar todos os povos, para pregar e continuar esta igreja fundada pelo Cristo, Simão recebeu também a força para derramar o seu sangue por Cristo. Assim, ele foi martirizado, crucificado de cabeça para baixo. Então, após a morte de Pedro, os apóstolos não tinham mais o que fazer. Vamos deixar a igreja de Cristo morrer com Pedro? Ou vamos eleger alguém para assumir o seu lugar, um sucessor para Pedro? Eles assim fizeram. Escolheram um sucessor para Pedro. E no ano 67 foi eleito São Lino. Depois, São Anacleto, São Clemente, Santo Evaristo, Santo Alexandre. Até o século IV, nós já tínhamos 35 sucessores. Hoje, 20 séculos depois, nós já tivemos 266 sucessores de Pedro, porque a Igreja de Cristo prevalecerá. A Igreja de Cristo não pode morrer junto com Pedro, ela precisa continuar. E este poder dado por Cristo, o poder das chaves, o poder de não errar quando deve guardar a fé e quando deve anunciar a fé, este poder prevalece. Porém, todos os sucessores de Pedro, todos os papas, precisam se abrir à graça para que se tornem santos e deixem de pecar, porque, como Pedro, eles são pecadores. Com os pés para o alto foi Simão levantado, sobre a cruz do martírio, como o Mestre é levado, recordando a palavra que ele tinha falado. Em tão nobre triunfo, Roma foi elevada ao mais alto dos cumes, em tal sangue fundada, por tão nobres profetas, a Jesus consagrada. Para cá vem o mundo, e se encontram os crentes, feita centro dos povos, nova mãe dos viventes, como sede escolhida pelo Mestre das gentes. Redentor, vos pedimos que possamos também conviver com tais santos, junto a vós sumo bem, e cantar vossa glória pelos séculos. Amém.